isso, tá? Prosseguindo. A fórmula estrutural ela é a mais utilizada na química orgânica, certo? Além do carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, denominados elementos organógenos, formam a maioria dos compostos orgânicos conhecidos, que foi isso uma coisa que eu já falei para vocês. Quando a gente está estudando química orgânica, a gente tem o que a gente chama de postulados de Kekulé. Eles são importantíssimos para a gente compreender aí como é que se organizam, né? Como é que esses elementos químicos, esses átomos dos elementos químicos, eles se organizam, se ligam exatamente ao quê, como por exemplo o carbono se ligar lá fazer mais 4 ligações para completar sua camada de valência e aí poder você compreender aquela fórmula estrutural que eu mostrei, a fórmula aberta ali do composto, tá? E esses postulados, a gente tem o primeiro postulado que é o seguinte: o carbono ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes que podem ser estabelecidas de uma das seguintes formas esquematizadas abaixo. Isso eu já havia falado a vocês. Ele faz 4 ligações covalentes. Por quê? Porque ele já tem 4, 4 com 4, 8. 8 completa a camada de valência, que é a última camada eletrônica, tá? Só que ela pode acontecer desse jeito, vejam, um carbono, tá? Vou mostrar aqui que fica melhor. Um carbono ligado a 4 outros átomos de hidrogênio, ok? 4 com 4, 8. Professora, só precisa ser o hidrogênio? Não, podia ser outro elemento químico também, certo? O que a gente está falando aqui é entender que o carbono ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser ditas ligações simples, que é uma tracinho só. Esse carbono ele também pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Olha ele aqui como exemplo. O que importa é que 1, 2, 3, 4 é 4. 4 com 4 que ele tem, 8. Ele também pode, essas ligações podem se configurar dessa forma, uma ligação simples e uma ligação que a gente chama tripla, tá? Mas quando eu vou para a conta é 1, 2, 3, 4, tá ok? Ou também se configurar dessa forma, o carbono pode fazer 2 ligações duplas. Na continha, 1, 2, 3, 4, também tá ok. Isso é fundamental a gente compreender para o que eu já falei, detalhei bastante. O segundo postulado ele diz o seguinte, que as 4 ligações simples do carbono elas são iguais em comprimento de energia. Assim, as 4 fórmulas estruturais esquematizadas abaixo, por exemplo, elas representam a mesma molécula do cloroformo. Você tem um carbono aqui, né? Deixa eu passar aqui. Ligado, vejam como eu havia falado. Talvez não se apeguem tanto necessariamente a esse segundo postulado, no sentido que se vocês compreenderem o primeiro, eu já fico super satisfeita, tá? Mas observem. De forma assim bem geral, ele está mostrando, dependente da configuração de onde você encontra os elementos que o carbono está ligado, ela é a mesma molécula, tá? Aqui eu tenho a fórmula molecular, ela é a mesma substância, tá? Também. Aqui eu tenho a fórmula molecular e aqui eu tenho a fórmula estrutural, com organizações distintas do que está ligado ao carbono, certo? Nesse caso aqui. E você segue tendo o cloroformo, que é CHCl3, tá? Esse 3 aqui é porque são 3 átomos de cloro. E vejam que aqui o cloro está ligado ao carbono. Nesse caso aqui, o cloro ele se localiza na família 7A, ou grupo 17. Ele já tem o quê? 7 elétrons na última camada eletrônica. Então, ele só faz uma ligação covalente com o carbono para completar os seus 8 elétrons na última camada de valência. O terceiro postulado diz que o carbono ele é capaz de formar cadeias, ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Vejam aqui, é uma molécula aqui grande, temos vários átomos de carbono e ele tem essa capacidade de um carbono se ligar a outro. Isso é importante, porque tem cadeias carbônicas que podem conter milhares de átomos de carbono ligados sucessivamente e formar isso compostos estáveis, e isso faz com que dá para formar, a gente obter na natureza distintos compostos, certo? A gente vai estudar mais à frente sobre bioquímica, tá? E aí a gente vai falar proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, e sendo compostos orgânicos, eles são ricos em carbono, em cadeias lá de carbono ligada a carbono e por aí vai.
prosseguindo, certo? E diante disso, né, desse terceiro postulado, esses 3 postulados de Kekulé, a gente precisa falar agora um pouco, eu vou falar um pouco para vocês, sobre as fórmulas estruturais, certo? E a fórmula molecular. É possível você simplificar a fórmula estrutural. Vocês podem ser questionados. Tem a fórmula do composto aberto, de um composto orgânico, ele é aberto, certo? E pode ter uma fórmula simplificada desse composto. E dá para passar algumas dicas para a gente compreender quando vê ela simplificada e você conseguir identificar esse é o composto simplificado, mas esse aqui é o composto, é a organização estrutural completa, tá? Aí a gente observa aqui, ó, como vimos de acordo com o terceiro postulado de Kekulé, os átomos de carbono são capazes de formar cadeias. Às vezes elas são muito longas. Então, como elas são muito longas, certo? Simplificar é algo interessante, certo? Aí, como exemplo aqui, a gente pode ver simplificação da fórmula do pentan 1-ol, C5H11OH. Vejam, a gente tem o pentan 1-ol, ou pentanol 1, tá? Isso é o nome químico do composto, certo? Segundo a IUPAC, tá? Aqui eu tenho uma fórmula molecular do pentanol 1, ou do pentan 1-ol. E aqui eu tenho fórmulas estruturais. Uma fórmula estrutural aqui que posso chamar de completa, e fórmulas estruturais simplificadas desse pentan 1-ol ou desse pentanol 1, tá? Para que serve isso? Né, professora? A senhora está explicando isso por quê? Vejam só, gente. Além de vocês serem cobrados diretamente, para que serve isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e etc. Tá, vocês estão vendo agora com a Covid, por exemplo, uma busca por novas vacinas, uma busca por novos medicamentos, tá? E aí imagina, que é mais ou menos o que deve acontecer, né? Que está acontecendo e estão pesquisando por aí, graças a Deus. Um grupo de pesquisadores desenvolve uma vacina, certo? Lá nos Estados Unidos. Outro grupo lá na Inglaterra, ou até aqui no Brasil mesmo, consegue identificar um medicamento que é capaz, um novo medicamento, por exemplo, que é capaz de levar à cura. A Covid, certo? Que é a doença. O paciente é acometido por Covid. Esse fármaco, certo? Que a gente toma lá, a medicaçãozinha, em boa parte das vezes, ele é uma substância que vem de uma planta, por exemplo. E essa substância tem sua fórmula, tá? Tem sua fórmula molecular e tem sua fórmula estrutural, certo? E algumas coisas já determinadas, certo? A gente precisa compreender como é que é essa fórmula estrutural, quais são as funções que tem nessa fórmula, certo? Quantos carbonos tem aqui? Tem um oxigênio? Para que serve esse oxigênio? Como é que essa estrutura vai interagir com a célula do nosso organismo para que ocorra o efeito, certo? Que aí, no caso, especificamente, aí não seria com a célula, e sim como é que ela interage com o vírus para levar, por exemplo, o bloqueio da multiplicação desse vírus ou até a morte direta do vírus em si, certo? E aí você tem informações que a gente precisa padronizar, numa nomenclatura que precisa ser padronizada, porque se eu falo aqui uma palavra, essa palavra tem que ser a mesma do outro lado do mundo. Outro exemplo, é muito utilizado na indústria, certo? Você vê as substâncias utilizadas nas indústrias. Também utilizado nos produtos que a gente encontra. Se você pegar o rótulo de alguns produtos, você vai ver lá o nome das substâncias químicas. Na maioria das vezes vai estar o nome popular dessa substância, o nome comercial, certo? Mas ela tem um nome químico, tá? E quem está produzindo isso, essa substância, ele trata dela como o nome químico dela. E é importante que isso seja unificado. Por isso que a gente aqui, quando está estudando química orgânica, a gente estuda esses compostos orgânicos. Eu vou falar e exemplificar mais à frente, melhor, tá? Como é que a gente vê esses compostos no dia a dia? Exemplo, falando mais à frente, melhor dizendo agora, o petróleo, por exemplo, certo? O petróleo,
ele é uma mistura de compostos orgânicos, certo? Principalmente hidrocarbonetos, tá? Que são compostos orgânicos que são formados apenas por por carbono e hidrogênio, certo? Vou falar mais à frente melhor para vocês, mas também justificando o fato daqui a gente tá falando de fórmula estrutural, fórmula molecular, certo? Justificando também o fato da gente estar falando da nomenclatura, que é, no geral, que a gente vai ver. É um composto orgânico? Como é que ele pode ser apresentado na sua forma molecular e na sua forma estrutural? Como é que esse composto orgânico também, qual o nome? Existe uma regra para a nomenclatura, o nome químico dele? Sim.